Eu sou o Sargento Diogo e hoje, no canal de Musicologia Militar, nós vamos receber o Cabo Borges. Vamos conversar sobre a atividade do corneteiro e as características do instrumento, a corneta, né, que é um instrumento, além de ser um instrumento musical, é um instrumento de comunicação. Então, recebendo hoje Cabo Borges, corneteiro da Polícia Militar de Minas Gerais. Olá, eu sou o Cabo Borges, corneteiro da Academia de Polícia Militar. Já estou na função há 8 anos. Não fiz um curso específico de corneta, mas tenho noções, né, de trompete, a qual foi aí a minha inicialização, né, com meu avô, né, em época de igreja, lá na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. E nisso tive a oportunidade de ter o primeiro contato com a corneta na Marinha do Brasil, em 2006, né, e entender um pouco do instrumento. E essa noção de corneta a gente traz hoje para a Polícia Militar e a gente aprendeu, né, ao longo dessa experiência, até mesmo dentro da instituição Polícia Militar, a importância desse instrumento, né, para uma solenidade, né, para uma recepção de autoridades, principalmente na academia, né, guarda, né, formada para receber a quem de direito. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho desse instrumento simples, né, embora vocês podem ver que é um instrumento que não tem muito detalhe, não tem chave, né, um instrumento aparentemente tranquilo, né, em questão de material, mas tem um efeito muito importante aí em questão de som, em questão de comando. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse instrumento tão simples, mas com uma eficiência gigantesca no mundo militar. É muito interessante, né, essa palavra eficiência, até mesmo porque a origem da corneta, ela vem da antiguidade, né, do combate, digamos assim, né, combate entre tropas, né, e a forma de o comandante comunicar quais os atos que ele gostaria que a sua tropa fizesse, seja de avançar, seja de recuar, enfim, qual a movimentação da tropa, tudo era dado através da corneta, né? Então, a origem desse instrumento é a origem da eficiência militar, a eficiência da comunicação militar. Né, Cabo Borges? Aí nós estamos aqui hoje na Academia de Polícia, não estamos em guerra, estamos em tempos de paz, mas a corneta ela ainda continua com a sua função, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Excelente, para vocês entenderem a dinâmica da corneta, ela é um instrumento que substitui a voz do comandante. Então é um instrumento específico, né? E a gente trabalha com a corneta dentro do Manual de Ordem Unida. E um exemplo para os senhores entenderem a importância desse instrumento, né, eu posso destacar aqui com precisão os nossos desfiles de 7 de setembro, né, que acontece aqui em Belo Horizonte, né, na Avenida Afonso Pena. Né, na parte da manhã, antes de vocês verem aquele desfile bonito, né, na televisão, o nosso comandante, ele dá ordem, né, para toda a tropa, né, da Polícia Militar. Eu acredito aí que mais ou menos 1.500 homens da própria Polícia Militar, isso também vem o bombeiro, acredito que vocês tenham acesso, quem gosta, né, da questão de valorizar os nossos símbolos e acompanha, né, esse momento histórico, né, de desfiles, vocês veem que os comandos são dados de cornetas, né, não só do Exército Brasileiro, a Aeronáutica, que também sempre marca a presença, a Polícia Militar, a qual eu faço parte. Então, para não desgastar, e também não tem como, né? A nossa voz ela tem apenas um limite de capacidade de altura, né? De som. E, igual eu falei para vocês, nós temos, em desfile, nós temos os cadetes, né? Nós temos o pelotão representando a mulher feminina na instituição. Então, assim, a polícia ela leva, né, a essência de várias funções, especialidades que nós temos dentro da instituição. Então, para que os movimentos sejam uniformes, o que a gente utiliza, né, para que o entendimento, a voz, né, e o comando do nosso comandante, que é um tenente-coronel, né, que é escalado no dia desse desfile para que a tropa possa atender de forma uniforme, o que é? A corneta. Né? O comandante dá sentido, o corneteiro vai lá e recebe essa ordem em forma de som, né, na corneta, e a tropa inteira faz a posição de sentido, né, e todos os movimentos que vocês possam imaginar, a corneta ela tem esse poder de substituir a voz do comandante, e a tropa obedece de forma muito uniforme e precisa os seus comandos. É muito legal
essa interação, né, do corneteiro com o comandante, com a tropa. Então a gente vê que a corneta é extremamente fundamental, né? Se antes a gente tinha a corneta como uma forma de comunicação, uma voz, digamos assim, dentro do campo de batalha, hoje a gente tem a corneta também como uma forma de comunicação para cerimônias militares, né? Os ritos militares, eles são extremamente importantes para nós, né? Dentro do militarismo, dentro do entendimento do que são as bases militares, né? A corneta, ela é de extrema importância, né? Como o Cabo Borges muito bem lembrou, 7 de setembro, né? Que a gente vê o desfile, né? Que envolvem várias organizações militares. Tem lá os corneteiros, né? Tem essa atividade, mas a gente tem também outras cerimônias que são importantes, são relevantes, a presença do corneteiro, né? A gente tem 21 de abril, né? A gente tem aniversário da polícia e uma centena, digamos assim, de atividades dentro da academia de polícia, né? O Cabo Borges é extremamente solicitado, ele atende aqui a primeira, segunda, terceira região de Minas Gerais, que equivale à região metropolitana. Belo Horizonte é a região metropolitana. Então, para ele poder fazer todos esses trabalhos, né, ele precisa de um treinamento, ele precisa, né, se dedicar ao instrumento, né, treinar, né, constantemente, para que ele possa fazer um serviço bem qualificado, né, e proativo, conforme a demanda. E são muitas demandas, né, Cabo Borges? Fala um pouquinho para nós como é a demanda da rotina do quartel. Interessante que o Sargento Diogo falou, né? A questão de treinamento, a questão do militar estar pronto para o serviço. Por que eu falo isso? O corneteiro, ele é um profissional que ele não pode estar triste, ele não pode estar pensando em problemas alheios, né? Ele tem que estar preparado emocionalmente para tocar, né? Ele tem que estar pronto para tocar e sempre se atentar a questões do que está ali escrito na pauta, né? O nosso sargento aqui, ele explicou muito bem, né, as solenidades aí principais da polícia, né, que é o 21 de abril, que é feito lá em Ouro Preto, né? E a função do corneteiro lá, ele é muito específica. O corneteiro, ele chega cedo, né? Ele é o primeiro a chegar, vamos dizer assim. Ele chega lá às 4h30 da manhã, né? Faz um aquecimento para estar em condições para receber as autoridades que ali estão, né? E nisso nós temos lá uns cadetes também para fazer a guarda de honra, né? Para receber as autoridades. Nisso a gente inicia a solenidade, né? Em prol do aniversário de Tiradentes. Temos o toque de silêncio também em homenagem à pessoa do Tiradentes. 9 de junho também, que é o aniversário da Polícia Militar. Nós na Academia de Polícia a gente faz o mesmo procedimento, a gente faz recepção de autoridades, né? E nisso, pela questão do efetivo nosso, que é muito escasso, na função de corneteiro, a gente dobra, né, o serviço. Então você tem que estar ali focado, né? Você tem que estar direcionado. Então, assim, eu até brinco com mais próximos que o corneteiro, ele é, assim, acredito que vocês estão tendo exclusividade de ouvir, né, um corneteiro que está na função falando isso, né, e a gente observa que o corneteiro, ele só é lembrado quando ele erra, né? Não vamos dizer nem errar, mas quando ele se equivoca, né? Quando ele deixa um pouquinho a emoção falar mais alto, porque, igual eu falei, é um instrumento solo, né? É um instrumento que qualquer detalhe, né, mosca entrar dentro do instrumento, ou qualquer coisa que possa acontecer, né, é nítido, né, que o corneteiro, ele vai deixar assim, o seu equívoco em evidência na solenidade. É um profissional que ele e Deus ali, né? Vamos dizer assim, porque está tudo escrito, né, mas é muito diferente. E acredito que nós também vamos falar aqui um pouquinho da diferença do trompetista para o corneteiro. Porque o trompetista, ele toca em conjunto, já o corneteiro não. O corneteiro, ele tem que ter aquela paz de espírito, né, para poder executar o que está previsto na pauta. E também na pauta, né, na cerimônia militar, né, ali a gente tem o que está escrito e a gente também tem que se atentar às novidades, né? Pode acontecer imprevisto, o corneteiro tem que ter aquele jogo de cintura para segurar. Opa, peraí, eu tenho que aguardar ali que aconteceu imprevisto. Opa, não é o momento agora de tocar. Então o corneteiro, ele tem que ter essa sensibilidade, né, para ver o que está acontecendo, né, no ambiente. Por isso que ele tem uma posição de destaque, né, com o cerimonial ali.
para que, além do que está escrito, né, o sentido, descansar, ombro-arma, granadeira, se precisar fazer, além desse estoque, ele poder analisar e conversar com a tropa. Então há uma resposta do corneteiro com a tropa para quê? Para não haver dificuldades para os dois, né? Porque o corneteiro, ele, dependendo da forma que ele se encontrar, por isso que o treinamento, o sargento aqui falou muito bem, né, no início, que ele é muito importante justamente para o corneteiro ele não trazer dificuldade, né, e nem por si estragar uma cerimônia tão importante, igual essas que nós já acabamos de falar aqui, né, dos nossos símbolos, né, da polícia, que é reconhecido não só no Brasil, mas mundialmente. Nós temos referência aí das nossas solenidades, né, da nossa representatividade até mesmo do povo mineiro. Então isso aí, assim, eu quis destacar isso justamente para vocês entenderem como, né, e até mesmo o que passa nos bastidores do corneteiro, onde está em cena ali, né, onde está tocando. Então, assim, a gente só lembra do corneteiro justamente quando tem esse imprevisto. Às vezes, não sei se vocês já viram, o corneteiro até desmaia, né, às vezes emocionado, mas não por culpa do corneteiro, e sim pela questão de N fatores, até mesmo, às vezes a gente vê emoção, né, vamos dizer assim, de forma bem simbólica, porque tudo acontece, né? Autoridades que chegam, né? A gente precisa anunciar de acordo com a antiguidade de cada militar que chega. Então, assim, o corneteiro tem que estar ali presenciando, né, essa movimentação toda, né? Mas, em tese, tem que ser uma referência de tranquilidade para quem está nos bastidores também trabalhando com ele numa solenidade militar. Excelente. Então, já que o Cabo Borges falou sobre a importância dos toques, e alguns toques são realmente muito relevantes para nós, da Polícia Militar, vamos ver o Cabo Borges tocando 3 toques, como exemplo. Aproveite! Excelente exemplo aí, Cabo Borges tocando a corneta. Voltamos agora para falar um pouquinho sobre a diferença da corneta para o trompete. São parecidos, mas são realmente muito diferentes, né? Então, Cabo Borges vai mostrar para nós aqui, rapidamente, a diferença entre esses dois instrumentos. Souza, como vocês podem ver, a própria dinâmica do instrumento já é diferente, né? A corneta, vocês podem ver que eu não preciso de formação nenhuma, né, de musical, né, de saber o que é uma colcheia, o que é uma semibreve para tocar. Eu preciso apenas ter um ouvido bom, né, para entender a diferença dos sons. E na corneta eu só preciso de 5 notas, né, que é o dó grave, o sol médio, o dó também médio, dó, sol, dó, mi, sol. Então, assim, por que eu solfejei da forma do som real que a nota e o som ela tem? Porque na corneta eu transfiro o que está na minha mente apenas na técnica da embocadura, né? O que é essa embocadura, né? Quem não conhece até só embocadura, mas não tem nada a ver. Embocadura é apenas a forma que eu vibro os meus lábios, tanto inferior como superior, no bocal, né? E isso é que faz sair o som na corneta. Então, assim, é uma técnica que a gente precisa trabalhar em apenas treinamentos, né? E até mesmo, de antemão, eu já falo para os senhores que quem tem o desejo de tocar corneta não precisa se preocupar com coordenação motora, e respeitar tempo de nota, apenas ouvir, decorar e transmitir para a corneta, que é diferente do trompete. No trompete nós temos 3 pistos, né? E o interessante é que no trompete eu trabalho com melodia, né? E essa melodia ela me dá um leque de várias possibilidades. Em apenas 3 pistos eu tenho várias combinações aleatórias aí que eu posso fazer uma escala cromática, eu posso fazer, né, uma execução de um dobrado, que é totalmente diferente, né? Até mesmo na nossa realidade militar é diferente, né, de eu cobrar um trompetista fazer o serviço de corneteiro.
Por que eu falo isso? Além de estar previsto, né, nos nossos manuais, né, inclusive lá está escrito o próprio nome corneta, né, para fazer o serviço de corneteiro, é porque o trompete ele foi criado para tocar em banda, né, para tocar em grupo, tocar em orquestra. Né? Vocês podem ver que vocês nunca vão ver, a não ser por extrema necessidade, um trompetista fazer toque de corneta, embora seja possível, tá? Porque é a mesma família de instrumentos metais, né? Então tudo que eu faço na corneta eu consigo fazer no trompete, porém a ideia do trompete é uma outra ideia, é uma outra realidade, né? Inclusive eu já falei, né, em fala anterior que a corneta eu não consigo tocar em outro lugar a não ser solo, né? A não ser executar aquilo que me impõem a fazer, que é um sentido, é um descansar, a recepção de uma autoridade. Ou seja, eu exploro o instrumento dentro da realidade dele. A mesma forma é o trompete, né? Eu tenho que explorá-lo dentro da realidade que o instrumento foi projetado para fazer. Ele é mais complexo, né? Justamente. Mais complexo. E precisa de formação musical, precisa de um curso, precisa, né, pelo menos um básico de música, né, para você entender o que é um compasso, quantas partes se divide a música, até mesmo o que é a música, que é a arte de sons combinados, você entender essa dinâmica para você poder obedecer aquilo que o maestro te impõe a fazer, né, aquilo que está escrito na partitura, a dinâmica, né, forte, tempo fraco, enfim, demais e N atividades e coisas que nós músicos sim temos uma noção, né, que é diferente de corneta. Corneta eu só preciso do militar que queira tocar a corneta, força de vontade e principalmente treinamento. Excelente! Então, no vídeo de hoje, conhecemos um pouquinho sobre a história da corneta, a função do corneteiro, com o Cabo Borges, nosso cornetista da Polícia Militar de Minas Gerais, e as diferenças da corneta, do trompete. Aproveite os próximos vídeos, vamos saber um pouco mais sobre a história da música e os pequenos e grandes detalhes que compõem a nossa história militar. Musicologia Militar, forte abraço!